dados ruins, eles incomodam muito a quem está aqui trabalhando também, que isso fique muito claro, que ninguém está satisfeito com os resultados, que, obviamente, a gente está trabalhando duro e é o que nos resta fazer para que a gente reverta qualquer tipo de situação. Pedrinho, você está na sua terceira janela de transferências, né? Desde que você assumiu a SAF do Vasco. E nesse período o investimento ultrapassou, foi perto de 60 milhões de reais em aquisição de jogadores, são 13, já incluindo o Thiago Mendes. 4 deles jogam como titulares, um já foi embora, que foi o Souza, o Maxime foi emprestado, o Jean não tem tido muitas oportunidades, não tem sido nem relacionado, o Lloyd, pouca minutagem, assim como o Garré. Como é que você avalia essas janelas feitas pela sua gestão à frente do futebol? Eu vejo com erros e com acertos. Quando você pega um número frio desse jeito, 60 milhões, parece que eu peguei 60 milhões e investi, assim, no talo. E 60 milhões no talo, você vai falar, você poderia contratar um jogador X do nível da primeira prateleira. As contratações não são feitas dessa forma, elas têm que caber dentro de um fluxo de caixa que eu consiga pagar. Nos momentos ruins, obviamente, os exemplos das contratações, eles vão ser dos atletas que, por algum motivo, a luz está atrapalhando vocês, não? Por algum motivo ainda não performaram, mas tem contratações que elas performaram, né? Então, assim, Felipe Coutinho é uma contratação que para a gente nos dá muito orgulho por tudo, o Nuno performando bem, o Lucas Freitas que chegou muito bem, depois teve um pouquinho de dificuldade e retoma o futebol, ainda se valorizou por isso. O Titi, que é um jogador que veio de graça e está desempenhando muito bem. Então, assim, a gente vai acertar e vai errar. E os jogadores que, por acaso, ainda não performaram, eles, não quer dizer que eles não tenham capacidade para performar. Tudo que você falou, Fábio, a gente identifica, tenta melhorar, né? Cada vez mais nas janelas a gente tenta ser mais assertivo. É difícil você sem investimento e ver os rivais com muito investimento, então uma cobrança, obviamente, ela aumenta por isso, mas a construção desse raciocínio, ela não tem que ser no valor fechado total de 60 milhões, porque fica uma construção difícil até para a gente explicar. A construção ela é dentro de um fluxo de caixa que nos cabe um parcelamento grande, uma aquisição de transfer pequena, e com isso a gente consegue trazer os jogadores que a gente precisa. Deixando claro também que em nenhum momento nas janelas eu falei que contrataria qualquer nível de jogador Real Madrid. Nunca prometi isso para ninguém. A minha promessa aqui foi sempre honrar os compromissos, por mais que isso seja muito doído para o torcedor. Eu gostaria de estar falando aqui de diversas contratações, mas as pessoas têm dificuldade de encarar a realidade. A realidade é dura, ainda mais quando os rivais, principalmente aqui do Rio de Janeiro, conseguem, em algum momento, se reestruturarem, passaram algum período de dificuldade se reestruturando, e nesse período de dificuldade dos adversários que eles estavam se reestruturando, a gente ainda estava aprofundando ainda mais em dívida. Muitas pessoas vão interpretar isso como desculpa. Não, eu estou só falando a realidade. Eu só peço que vocês estejam dispostos a realmente refletir e debater com críticas o conteúdo que eu estou passando. E não encarem como desculpa, encarem como realidade. Eu nunca prometi, em nenhuma entrevista, trazer jogador de alto nível. Entrando aqui, vendo o cenário que a gente vai diluir durante essa coletiva, a minha promessa sempre foi de honrar os compromissos. E dentro disso eu trago jogadores que cabem dentro do orçamento, devido à facilidade do pagamento parcelado e num fluxo que a gente tem oxigênio para honrar.
Presidente Pedrinho, Lineker Beyond, a hora do Vasco, você sempre quando aparece fala de realidade financeira, né? E eu queria lembrar o senhor de alguns fatos aqui. Na minha avaliação de muitos torcedores, existe uma sucatização da base, jogadores que são revelados no Vasco, né? E emprestados para clubes da Série B com valores de opção de compra muito baixo. A gente vê o JP performar, agora vê o Cauã Barros, e eu queria entrar num detalhe maior aqui no Matheus Ferreira, que tem a opção de compra de R$1,5 milhão, basicamente por volta do vencimento mensal do Felipe Coutinho. E outra, né, quando o Vasco tem um ativo, principalmente quando o clube ou uma gestão é responsável financeiramente, ela não expõe um ativo como o Felipe expôs o Capasso, né, que tinha 4 propostas, era um jogador que tinha mercado, portanto foi exposto isso. E vocês costumam sempre culpar o passado, a herança maldita, mas qual foi a culpa que o Felipe levou por ter sucateado um ativo num momento tão difícil, de tanta responsabilidade financeira? Qual foi a responsabilidade e a irresponsabilidade do diretor técnico Felipe em sucatear um ativo do clube? Lineker, você, por característica própria, né, tem sempre perguntas que muitas vezes não são para tirar realmente as dúvidas, são perguntas agressivas, sempre no intuito de ter uma reação, que eu acho que é uma reação que você está buscando há algum tempo e que você não vai ter, pelo menos da minha parte. Com relação aos jogadores da base, dentro da tua avaliação, o JP é um jogador, vou pegar o exemplo do JP, tá? É um jogador que teve oportunidade, jogou, por algum momento inicial teve uma boa resposta, depois caiu de rendimento, nos treinamentos também não teve uma boa resposta e foi para o mercado para dar rodagem e foi perdendo espaço dentro do elenco. Eu sou oriundo da base, gosto da base, acho que a base é um grande ativo, mas nós mesmos, vascaínos, às vezes não temos paciência com o próprio jogador da base. E aí não tem desempenho. Então, o cenário, às vezes, é que eles saiam realmente para que a gente possa dar rodagem e ter algum tipo de receita com eles. Quando eles saem, devido ao momento do Vasco, eles não estão no nível dos outros jogadores em termos financeiros para que a gente possa ter um pedido financeiro mais alto e ter uma receita adequada com o que eu acho que o Vasco merece. Então, alguns mecanismos financeiros é de acordo com a realidade atual desses atletas. Com relação ao Felipe, em relação ao Capasso, eu tenho que até me segurar, porque você sabe muito bem os motivos, e não concordando com a resposta que o Felipe te deu, tá? Não concordei e falei isso para ele, mas para te dar um exemplo, que todas as avaliações e as contratações, elas não são definitivas por uma pessoa. É um departamento de scout, de análise de desempenho, de análise de mercado. Mas para você ter ideia, a indicação do Nuno foi do Felipe. A indicação do Tietê foi do Felipe. Ele traz para debate e ela entra no circuito, obviamente, de avaliação geral. A indicação do Lucas Freitas foi do Felipe. Quando o Felipe assume na temporada passada, e de uma forma muito honrosa, com seu irmão morto, ele deixa o irmão morto dentro de casa de madrugada para dar o treinamento e termina a temporada de uma forma digna, o Felipe foi muito elogiado por vocês. Muitos gostariam que o Felipe permanecesse, inclusive os atletas. E como eu falei, o Felipe não seria treinador na minha gestão. Uma coisa é ser interino. E depois o Felipe entra num momento muito difícil da equipe, numa sequência muito difícil, e ele foi muito um homem de assumir, porque eu dei a oportunidade para ele dele não aceitar naquele momento e a gente botar outro. E eu também apanharia por isso, que se eu boto outro auxiliar técnico, vocês mesmos me cobrariam. Por que não botou o Felipe, que ele terminou bem a temporada passada? E ele foi escrachado, e esquece que ele é meu amigo, tá? Estou falando de uma forma profissional. Ele foi escrachado de uma forma desrespeitosa para uma declaração, uma resposta que ele foi infeliz, que ele não deveria ter te respondido dessa forma, mas você, no fundo, você sabe que ele não justifica a resposta que ele te deu, mas você sabe por que ele te deu essa resposta, você sabe o comportamento que o Capasso tinha internamente, você sabe disso. A opção do Capasso sair ou não é uma escolha do jogador.
quando vocês pedem assim, tem que diluir a folha, já que não tem dinheiro, dilui a folha para você fazer outras contratações. A gente apresenta para eles algumas oportunidades, não só para ele, para outros jogadores que, de repente, a gente não conta mais, mas se o jogador não quer ir, ele não é obrigado a ir. Foi mais alguma coisa que você perguntou além dos jogadores? É do Felipe, né? E dentro da tua avaliação, o trabalho do Felipe não é bom por causa de uma resposta que foi, não sei se desrespeitosa, mas não foi legal para você. Como que o teu canal é único ou você tem algum superior? Não tem superior. Então, é um trabalho autônomo. Mas, por exemplo, se você tivesse um superior, provavelmente o teu superior adoraria o teu trabalho. E no meu ponto de vista, no meu olhando daqui, que eu não tenho capacidade de avaliar, você avalia da mesma forma o meu trabalho de longe, porque você não está no dia a dia. E do Felipe também. Eu acho que você é um cara agressivo. Você não é um jornalista que pergunta com interesse de saber. Você quer uma reação porque você quer um outro tipo de resposta. Então, na minha concepção, o teu trabalho é ruim. Na tua concepção, o trabalho do Felipe é ruim. Mas eu não tenho a capacidade... O meu também é ruim na tua concepção. Mas eu não tenho a capacidade de avaliar precisamente porque eu não estou no teu dia a dia. Então, seria injusto da minha parte falar com firmeza que o teu trabalho é ruim. Para você falar é até mais fácil, porque o nosso trabalho no dia a dia você não vê, mas na prática, que são ali os jogos e nas contratações, você tem a capacidade de avaliar. Mas, assim, todo profissional ele é avaliado internamente, todo. E na nossa concepção, houve devido a uma resposta dura que ele te deu, um massacre muito duro com ele. Muito duro. E eu sei por que ele te deu essa resposta, mas ele não deveria ter falado daquela forma. Ponto. Presidente, Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu gostaria de perguntar sobre planejamento e perfil. No início do ano, você contratou o técnico Fábio Carille logo após negociar com o Renato Gaúcho, treinadores com perfis totalmente diferentes. Quando chegou, o executivo Admar disse que ia buscar jogadores que não precisassem de nenhum tipo de adaptação. E a única contratação até o momento foi o Thiago Mendes, que não chegou pronto. Na última coletiva, o Fernando Diniz disse que o Vasco vai ter que arriscar na escolha por reforço, por não ter dinheiro. Mas nas últimas janelas, o Vasco gastou mal o dinheiro que tinha, contratando o Lloyd, Garrel, Maxime, o Jean Davi e outros que não deram retorno técnico. Não sei se você concorda com essas situações consideradas incoerentes por grande parte da torcida, mas queria saber se você pretende fazer alguma mudança considerável na estrutura do futebol estrutura da gestão e do futebol, ou se ainda confia que está tudo bem. Não, ninguém falou que está tudo bem. E as contratações que vocês falam, quando não dá certo, vocês só citam a que vocês querem, que são as respostas que eu dei de forma anterior. A gente identifica e deixa muito claro que a gente sabe muito bem onde a gente errou e a gente tenta melhorar e trabalhar para isso. Só que todos os exemplos que vocês dão de contratação quando é ruim são jogadores que não são utilizados e vocês não citam os que são utilizados. A gente identifica onde a gente errou, onde a gente poderia ser mais assertivo. É muito difícil porque a avaliação ela passa por um crivo muito detalhado, mas daí em diante o jogador performar ou não, isso é muito relativo. Eu particularmente acreditava muito, e não vou dar nome só para não expor, assim, eu acreditava muito que um jogador ia desempenhar, e esse jogador não desempenhou ainda, e o que está desempenhando muito era o que eu menos acreditava e que desempenhou bem. Então, assim, é uma questão de adaptação. Quando a Admar fala na questão de jogadores prontos, eu acho que ele não quis dizer na questão física, ele quis dizer na questão do estrangeiro a gente ter menos segurança se ele vai desempenhar ou não. O brasileiro ele já conhece, na realidade, por mais que ele tenha ficado um bom tempo fora do país, que é o caso do Thiago Mendes, ele já conhece a realidade, então a adaptação que ele quis dizer para mim foi nesse sentido, não foi de tempo de disponibilidade para jogar. Mas para ficar claro aqui, para não parecer desculpa, a gente sabe muito bem onde a gente errou e onde a gente pode melhorar. A questão do dinheiro, assim, a gente tem que ser muito claro. Desculpa eu responder a tua pergunta emendando outras, de repente eu já vou responder perguntas das outras pessoas. Por exemplo, quando eu falei que o Vasco, lá atrás, a gente ainda estava eu estava acho que na Câmara dos Vereadores, e eu falei, a SAF está quebrada, o Amodeu pode explicar melhor isso. E quando eu vendo jogos, ano passado, que eu vendi jogos, e o comprador ele escolhe os jogos, e ele escolheu o Palmeiras e o Botafogo,
e a gente falou que foi pela questão financeira, e vocês são pessoas que têm informantes dentro do clube, que é uma coisa que faz parte do jornalismo, né? Tem fontes. Se vocês quisessem, vocês saberiam o motivo real. Só que eu preciso que vocês decidam que se vocês têm o desejo que eu fale e usem o que eu fale da forma correta, ou eu não falo. Porque, por exemplo, o jogo que eu vendi, que foi por uma questão financeira, o debate que era alguém daqui levou para a própria televisão, falou assim, o Pedrinho vendeu o jogo por causa do dinheiro, mas esportivamente tinha que botar em São Januário. Até porque eu falei isso. É claro que eu quero jogar em São Januário, mas agora eu vou te fazer um depoimento. Eu vendi aqueles jogos por 4 milhões, 2 jogos, cada jogo foi 1 milhão, foram 2 milhões, porque a gente precisava juntar dinheiro para pagar o mês seguinte. O ano de 24, a gente pagava um mês, quebrando a cabeça para pagar o outro mês. Eu estou falando disso agora. Mas quando eu falei alguma coisa sobre a questão financeira, eu fui criticado porque eu estava expondo o Vasco e ia dificultar os jogadores para o Vasco para serem contratados. Aí o que eu faço? Eu me calo. Eu me calo porque, assim, se eu passar a verdade, as pessoas vão bater porque eu estou passando a verdade. Não pode falar isso que ninguém vai vir para o Vasco achando que o Vasco não tem dinheiro. Aí quando eu falo, eu sou criticado, mas a realidade é que nós vendemos para pegar esses 4 milhões para pagar o salário, para juntar para pagar o salário. E todos os meses de 24 foram assim, até que a gente entra com a medida cautelar antecedente por 90 dias, consegue, agradeço muito ao Amodeu e todo o departamento da SAF, os executivos, que conseguem criar mecanismos, arrumar outros patrocínios, a gente passa na Copa do Brasil e eu olho para trás e falo assim, caraca, a gente fechou um ano com salário em dia, sem adiantar a receita de 25. Toda a receita de 24, ela estava adiantada. Só que se eu fico passando isso, eu sou criticado por vocês, porque aí vocês vão falar que eu estou afastando as pessoas do Vasco. Aí eu prefiro tomar porrada, porque eu vendi o jogo, mas isso vai se espalhando como se eu tivesse vendido porque eu queria 4 milhões para botar um lustre no Vasco. Pô. E não era para pagar a conta. Então, assim, eu estou sendo muito coração aberto aqui com vocês e verdadeiro. Então, assim, tudo tem um porquê, pô. Por que você ficou muito tempo calado? Porque, assim, todas as vezes que eu tento falar, assim, ser muito transparente com vocês, que eu não consigo ser de forma diferente, eu não quero que vocês concordem comigo. Vocês podem discordar, só não sejam, cruéis no sentido de ter uma interpretação que não caiba dentro de uma discussão. Vocês podem discordar. Pedrinho, eu entendo. Então você tinha que arrumar outro jeito de arrumar os 4 milhões, cara. Mas você tinha que jogar em São Januário. Beleza, é válido. Mas é só entender o porquê, porque tudo tem um porquê. Nada é feito por acaso, tudo tem, assim, um planejamento. Mas, cara, muita coisa que é feita, ela é ditada por a gente ganhar os jogos ou não. Se a gente ganha os jogos, o jurídico é bom, a comunicação é boa, o marketing é bom, o comercial é bom, o compliance é bom. Né? Se a bola entra, né, tudo isso é bom. Se a bola não entra, tudo é ruim. E não é assim. Se eu estivesse fazendo tudo errado, em termos de reestruturação financeira, e a gente estivesse ganhando jogos, as pessoas estariam, de repente, falando que eu era o supra-sumo. E não é. Tem muita coisa boa sendo feita e a bola não está entrando. Agora, se você me perguntar assim, você está vendo o time se dedicando mais? Eu vejo o time se dedicando mais. Se a gente tirar a emoção do jogo, o torcedor do Vasco principalmente, a raiva de ter perdido, de estar num momento ruim, que eu também estou com esse sentimento, passou esse sentimento pós-jogo, você ter a racionalidade, o time melhorou em termos de desempenho, em termos de finalização, em termos de intensidade. Só que a gente teve a oportunidade de ganhar do Grêmio. Vacilamos, não ganhamos. Contra o Red Bull, a gente poderia ter ganho, não ganhamos. Finalizamos muito mais vezes. No próprio jogo agora do Del Valle, em casa, a gente poderia ter vencido. Lá foi um desastre por um contexto diferente do jogo. Então é mais ou menos isso. E assim, eu vou ser muito verdadeiro aqui, como sou sempre com vocês, e não é uma autodefesa. Não encarem isso como uma autodefesa. Encarem realmente como
é o cenário atual. Boa tarde, Pedrinho. Aqui à sua esquerda, Matheus Guimarães do Lance. Aproveitando esse gancho de transparência, eu queria falar um pouco sobre a política do Vasco, em particular sobre o Dr. Alain Belaciano. Ele tem alguma participação no futebol? Ele é presidente da Assembleia Geral, ele tem alguma participação? Qual a função que ele... Qual o papel dele ali no futebol? A gente que fica ali nos bastidores, a gente vê muito o Dr. Alain Belaciano por ali. O estatuto do clube permite, do clube e ou da SAF permite esse, digamos, acúmulo de sítio, caso ele tenha algum cargo dentro da SAF? Não, ele não tem cargo nenhum dentro da SAF. Ele é um membro da associação que vem aqui como um funcionário do Vasco, pode vir, como a minha assessora do CRVG está aqui, como colabora e contribui com muitos aspectos, até a questão da RJ, é um cara que ajudou muito na recuperação judicial, nos processos de desacordos, mas não é funcionário da SAF. Só para complementar a pergunta, a questão do ofício que mais de 100 sócios enviaram, se há conflito de interesse. Eu não entendi, a questão do ofício que os sócios enviaram, mais de 100 sócios enviaram, se há conflito, se o clube enxerga conflito de interesse ou não, o doutor Carregal puder responder também. Olha, essa questão do Alain eu já falei diversas vezes. Eu entendo que não há nenhum conflito de interesse. O Alain não decidiu absolutamente nada em relação a esse assunto. O Alain foi um consultor como os outros. Outras pessoas opinaram. Então, o Alain não tinha poder para decidir. Então, se ele não decidiu, não existe conflito de interesse. Tudo foi feito pela Alves Marçal e por 3 escritórios de advocacia. Um ídolo falando de outro, isso incomoda muito o torcedor, né? E houve umas declarações em relação a pedido de conselheiros pedindo o seu impeachment, uma declaração recente sobre o movimento do Thiago Mendes sendo uma imposição do empresário para a renovação do contrato com o Léo Jardim. Queria saber o seu lado do Pedrinho em relação a essa questão, porque tem aquela questão, né? Quem cala consente, ou é um fator de não dar palco a esse tipo de declaração? Pedrinho? Obrigado. Eu posso começar pelo Thiago Mendes. O Admar acho que já até respondeu, né? O Thiago Mendes já era um desejo nosso muito antes da renovação do Léo Jardim, mas muito antes, tá? Já estava mapeado, já era um jogador que era do nosso interesse. E se o empresário do Léo Jardim tivesse indicado o Thiago Mendes e nos interessasse, se ele nos interessasse, eu também não teria problema. Mas isso é uma maior mentira. Isso nunca existiu. E é bom vocês não falarem comigo, pergunte para o empresário do Léo Jardim. Porque senão fica o disse pelo... Entendeu? Então, assim, ele vai falar, aí quem gosta dele acredita nele, aí eu vou falar, quem gosta de mim acredita em mim, e a verdade não aparece. Então é só você ligar para o empresário do Léo Jardim e perguntar. Isso nunca existiu, pô. E se tivesse existido, cara, o empresário do Léo Jardim indicou, era um nome que a gente gostava, facilitou a negociação e a gente fez. Em nenhum momento foi indicado pelo empresário do Léo Jardim. Nenhum momento. Esse era um jogador que a gente já tinha mapeado. E foi muito debatido. Depois que a gente viu a possibilidade, e pelas dificuldades financeiras, e a gente procurando algumas posições, foi muito debatido, mesmo sendo um jogador que nos interessava muito. Então, assim, para ter um investimento bom para ter o jogador do nível dele. Então, assim, isso não existe. Com relação ao Edmundo, que você citou, assim, quem cala consente, tem muitas frases que elas foram criadas e eu não concordo muito. Uma delas é essa, quem cala consente. Não, cara, eu sou um cara muito educado, muito respeitoso. O Pedrinho, na física, tem muita coisa para falar sobre o que o Edmundo está falando, muita coisa. Mas qualquer coisa que eu fale hoje, ela se torna institucional. Porque ele levou um problema dele com ele mesmo a público. E se eu respondo, eu estou trazendo mais um problema para dentro do Vasco. Mas eu ia responder como Pedrinho, e não como presidente. Então eu não posso nem responder publicamente. Isso que você repetidamente ratifica que é difícil. Queria tentar entender um pouco melhor de qual é a estratégia, o que é viável. Por exemplo, pensar em se concentrar
em um reforço ali que tenha mais qualidade ou partir para a quantidade? Como é que vocês têm tentado fazer essa engenharia para fechar e apresentar reforços para o Diniz? Obrigado. Eu vou passar até para o Amodeu a questão financeira, que ele é o CEO da SAF, para ele, mas só para fazer alguns ajustes na resposta. Se desvaloriza muito o que é feito, né? As pessoas falam do scout, não sei, parece que a gente se reúne ali no barzinho, tomando cerveja e começa a falar de futebol e acha que um jogador X, porque ele não deu certo, que a gente olhou assim e traz esse jogador X. Não é assim, gente. E pode ter certeza que muitos outros clubes, eles erram e acertam. De repente passa de uma forma sutil os erros, porque eles contratam num volume maior. E aí tem muitos acertos, então os erros passam batido pela questão financeira. Mas, quando a gente fala da dificuldade de contratação, para a gente, a renovação do Léo Jardim tem um custo de uma contratação. A renovação do Ryan tem um custo de contratação. A renovação do Coutinho tem um custo de contratação. Antes da gente entrar para a questão da RJ, as transferências que não foram pagas pela 777 têm custo de contratação. Para você ter ideia, a 777 gastou 300 milhões em contratações e não pagou 200. Dessa conta é nossa. Mas ninguém botou uma arma na tua cabeça para você estar aí. Não. Ninguém botou. Eu fui eleito para ser presidente da associação. Certo? O Carregal pode me corrigir, mas na cláusula do contrato feito com a 777, num dos aportes que não foi feito, o ex-presidente poderia, com R$1.000, depositar e ter as ações que não foram integralizadas de volta. Com isso, ele voltaria a ser majoritário. Ele não exerceu isso e tinha uma outra cláusula que ele poderia esperar os 30 dias para a execução do pagamento. E isso foi feito. Por que ele não executou os R$1.000 e teve as ações de volta? Porque ele vende o clube numa situação financeira difícil e já tinha um investimento feito de contratações da 777, no qual, se ele pega o clube de volta, ele teria mais dívida ainda para... A gente teve que fazer um movimento contrário a esse. A gente teve que entrar com a ação, sabendo que essa dificuldade financeira cairia no meu colo. Tá? E eu não pensei em nenhum momento... senti muito medo, porque juridicamente eu não entendo, né? Era uma briga grande, dura. Confiando no meu jurídico, a gente entrou com a ação para justamente proteger o Vasco de cair numa massa falida, como vocês viram aí. E aí a gente entra para cá e entra nesse cenário. E quando a gente fala desse cenário, as pessoas ficam falando que é bengala, isso é que me chateia, que não tem a viés política e tem o entendimento do que é a realidade. A realidade é que muitas coisas que a gente paga poderiam ser utilizadas para as contratações. Agora, a essência das finanças, o Amodeu pode esclarecer mesmo. Bom, boa tarde a todos. Vou fazer uma contextualização um pouco maior, que vai ao encontro de muitas das abordagens que o presidente falou aqui, em diversas respostas que ele trouxe sobre o cenário econômico-financeiro. Primeiro, quando eu fui convidado pelo presidente a assumir essa função de CEO, com o objetivo de conduzir um projeto de reestruturação e de gestão corporativa da SAF, né, especificamente no que se refere à sua estrutura administrativa, estrutura financeira, estrutura comercial, de marketing, assim por diante, eu tinha clareza da complexidade da situação econômico-financeira do Vasco naquele momento, embora não tivesse um grau de detalhamento sobre essa gravidade da situação. Teríamos um orçamento em 2025 que iria prever investimentos em atletas, investimentos na ordem de 30 milhões de reais para fins de fluxo de caixa de pagamento em 2025. Quando eu falo fluxo de caixa de pagamento em 2025, eu não estou dizendo que nós limitamos as nossas contratações em 30 milhões de reais no valor das transferências, mas sim que o valor das transferências que devem ser pagas em 2025 totalizem no máximo 30 milhões de reais. Que é muito pouco para o futebol. Para você competir é muito pouco. Sim, e nós estamos cumprindo isso rigorosamente. Né? A contratação do Thiago Mendes, ela já preenche um pressuposto diferente. Primeiro, um pressuposto técnico, que é avaliado pelo Departamento de Futebol. O presidente já disse que nós tínhamos uma visão e um olhar para esse atleta
muito antes da renovação do próprio Léo Jardim, e ele é um atleta que ele, primeiro, na visão do departamento de futebol, ele qualifica o grupo de titulares, e quando eu falo grupo de titulares e não os 11 titulares, eu vou colocar os 15, 16 atletas que costumeiramente jogam nas partidas. Então ele é um atleta que, pelo seu nível de atuação histórico e pelas perspectivas que a gente vê nele, ele vai aumentar a qualidade desse nosso plano de RJ. Com relação à projeção financeira desse ano, nós temos a projeção financeira desse ano completamente mapeada, né? E nós podemos dar a tranquilidade para o torcedor, ou conforto para o torcedor, ou não aumentar a preocupação do torcedor, de que os nossos compromissos continuarão sendo pagos rigorosamente em dia. Então, nós temos todo o planejamento financeiro organizado para que o ano de 2025 ocorra normalmente. Temos capacidade financeira para fazer grandes investimentos nessa janela? Não temos capacidade financeira para fazermos grandes investimentos nessa janela. Isso significa dizer que nós não vamos trazer atletas assim como trouxemos o Thiago Mendes? Provavelmente não vai significar isso. Nós vamos buscar alternativas, seja através de atletas livres, seja através de empréstimos, seja através de negociações pontuais que o mercado possa nos oferecer enquanto a janela estiver aberta e que estejam alinhados com a política e a filosofia de futebol da nossa comissão técnica. Regional, né, carioca, com os rivais e, ao mesmo tempo, qual é o seu sonho, Pedrinho, em relação a terminar o mandato? Ainda entregando a SAF para um investidor, porque eu imagino que o caminho pode ser ter um atalho nessa função, ou tentar uma reeleição ou até mesmo passar o bastão para a manutenção do associativo. Para resumir, o Vasco tem um tempo para ganhar títulos, mas isso pode ser encurtado através de um investidor. É a sua vontade vender a SAF do Vasco? Como é que está a conversa em relação a isso especificamente? Lembra Obrigado. de tudo que tu fez um monte de perguntas em uma só. Vamos lá. Eu não vou dar data de nada porque são muitas variáveis. Eu não vou prever quando o Vasco vai ser campeão. A gente pode ter um parâmetro com e sem investidor, um prazo ali de quitação das dívidas, onde a gente vai ter um nível de receita melhor para ter um nível de prateleira de jogadores melhores. Essa questão de jogador de elenco é uma questão, por isso que eu falo que são variáveis difíceis de serem controladas, porque o Mirassol é um grande exemplo, um grande time que a gente vai enfrentar, né, daqui a 2 rodadas, que faz um trabalho excepcional, que é muito estruturado, que tem um ótimo treinador, mas se você pegasse os 11 jogadores do Mirassol e botasse no Vasco, se eu contratasse com muito respeito a eu e todos eles que jogam muito, tá? Jogam muito. A torcida do Vasco não ia gostar. Quando eu falei, porque agora eu vou ter que entrar naquela do top 8, quando eu falei, eu não sei se foi para você mesmo ou foi para a Aline, foi para você, né? Mas por isso que eu falo, as pessoas não querem olhar um contexto, elas pegaram aquela frase e jogaram porque é bom. Ninguém avalia o que eu falei e no contexto que eu falei depois do 3-0 do São Paulo. Eu não vi um debate. Mas depois que a gente perde para o Independente Del Valle, vem o debate sobre o top 8. Para deixar claro, aquela declaração, eu coloquei o Vasco como se ele estivesse em 8º. Eu nunca comparei com esses times que têm um investimento maior. Eu quis comparar o Vasco em 8º com o restante das equipes que estão até a 20ª colocação, antes de começar o campeonato. E aí, todas as pessoas que eu faço o exercício, esquece agora depois da derrota, que é ruim para essa avaliação, e não faça essa avaliação também depois de um 3-0 no São Paulo. Faça de cabeça fria. Você pega o Léo Jardim, compara com do 8º ao 20º. Você pega o PH, compara do 8º ao 20º. Você vai pegando jogador por jogador. A gente bate 6 ou 7 jogadores que são melhores. Nessa frase que eu falei para você, eu falei, o Vasco está entre os 8, querendo dizer do 8º para cima. O que vai fazer o Vasco terminar mais para frente ou mais para trás é o desempenho. Essa foi a minha frase. Então, assim, só que isso, o contexto não serve, porra. O contexto serve quando eu tomo uma porrada num jogo, falar que eu falei que parece uma grande asneira. A outra coisa que você falou... o investidor. A gente contratou uma das maiores empresas, que é a G5, para botar em prática o M&A, que é a questão de operação de venda e compra, né? E a gente está muito empenhado nisso.
Se você trouxer investidor, você falou que a gente encurta o prazo para ser campeão, não, a gente encurta o prazo para pagar as dívidas, que eu acho que isso devia ser um ponto principal no contrato anterior com o antigo sócio, pagar as dívidas. Porque você imagina um investidor que chegar aqui e botar 1 bilhão em contratação e não pagar o 1 bilhão e 400 de dívida que o Vasco tem. Então você vai aumentar a dívida aqui e o Vasco vai ter que gerar quase 3 bilhões de receita para pagar essa dívida aqui e as novas que foram feitas. Então o ataque à dívida, que não vai ser já nesse valor, porque através da RJ vai ter um deságio muito grande e a gente praticamente cai pela metade a dívida num espaçamento aí grande para você pagar, que pode ser de 10 e 15 anos. Ah, então o Vasco vai demorar 15 anos. Não. Com esse espaçamento, você gera fluxo de caixa, porque o que sai é muito menor, e aí você consegue aqui dar vida a esse organismo vivo e ter fluxo para contratar. Então, assim, eu não vou dar prazo, porque a gente imaginava chegar numa semifinal ano passado, com sinceridade, de Copa do Brasil? Não. Eu imaginava esse ano estar nessa situação? Não. Eu imaginava estar mais na frente. Hoje a gente é o primeiro fora da zona. Então, assim, tem algumas variáveis que são incontroláveis. Eu não posso prometer quando a gente vai ganhar título. Não posso. Eu posso prometer comprometimento, dedicação e trabalho duro e verdadeiro com o torcedor. Você perguntou sobre... Eu não vou falar sobre... Claro que eu quero vender, assim, mas não adianta. Quantas vezes eu já vim aqui, né, Joel, e falei assim, cara, eu quero vender. Mas aí porque não vende... Parece que eu não quero vender. A questão é a seguinte, se não tem investidor, vamos lá, não tem um investidor, o clube não precisa funcionar? Eu faço o quê? Ah, não tem investidor, eu vou ficar aqui sentando. Não busco recurso, não arrumo um patrocínio. Cara, eu preciso pagar as contas. Então, o meu cenário, na minha cabeça, é o seguinte, se eu não tenho investidor, o que eu faço para o clube ser autossustentável? E a gente criou todo o processo, dentre eles, orientado pela Álvares Marçal, uma recuperação judicial. Então, mesmo que o Vasco tivesse 1 bilhão e 400 de dívida e não fosse SAF, fosse só associação, o Vasco teria que fazer uma recuperação judicial. Então, é isso que eu penso. Se o investidor chegar, eu acho que os processos são acelerados. E é o que eu desejo. O meu desejo é que apareça o investidor. A responsabilidade é grande para achar uma pessoa certa, um investidor certo. Só que, assim, a gente tem a G5 trabalhando nisso, com os NDAs, com alguns processos de avaliação dentro dos dados mais para frente, mas quando tiver uma proposta, quando tiver um investidor, que é o que eu desejo. Agora, se as pessoas querem acreditar ou não, eu não tenho como fazer isso. Não tenho como. Só vão acreditar quando tiver vendido. Então, se eu não estou vendendo, é porque eu não quero vender. Então, é isso.